também o decaimento bacteriano ele ocorre. Quando eu falei lá em qualidade de água e poluição das águas, eu mostrei o gráfico, esse gráfico aqui, ó, mas eu mostrei para vocês somente a curva do oxigênio dissolvido e o pico de matéria orgânica no lançamento, certo? Mas eu falei que tinha também a curva de micro-organismo, que é justamente uma curva inversa ao consumo de oxigênio. Então, o decaimento bacteriano e também o efeito que isso pode causar quando não ocorre a autodepuração em um curso d'água de forma correta, eu diria assim, com o desejável, que é a reoxigenação. É bom lembrar que esse assunto ele pode ser avaliado e estudado em modelagem, por modelos quantitativos, através de modelagem matemática, é possível fazer uma avaliação da autodepuração. Então, esse assunto, autodepuração em corpos d'água, ele tem como finalidade o restabelecimento do equilíbrio no meio aquático. Mecanismos essencialmente naturais. O próprio ecossistema, ele se encarrega de fazer isso, considerando-se os fatores ambientais. Isso após as alterações introduzidas pelos despejos de efluentes de esgotos. Então, considerando os padrões de lançamento de cargas poluidoras, ou seja, efetivamente controlados, fazendo-se a autodepuração do corpo hídrico, receptor, o que você vai ter com isso aí são os benefícios da água, porque, como eu falei para vocês, como a natureza quem estaria tratando os efluentes, né? E esse assunto, inclusive, ele é tocado no que diz respeito ao reuso de água, que a gente chama de reuso de água indireto. Isso é visto na disciplina que eu estou dando esse semestre também para os alunos de engenharia ambiental e energia renovável, que o reuso de água indireta é quando você minimiza a poluição dos esgotos, mas não na sua totalidade, apenas com um grau baixo, diria assim, preliminar, primário, dependendo da capacidade do corpo receptor de receber aquela carga poluidora que ainda resta no esgoto. E quem vai se encarregar de tratar é o custo da água. Isso a gente chama reuso porque você está lançando o efluente pré-tratado dentro da condição que aquele ambiente pode aceitar, de acordo com a legislação, e lá na frente, essa água será captada como água bruta para tratamento e, posteriormente, um uso. Então, a gente chama de reuso indireto porque é direto quando você trata ela, o esgoto, trata e usa ele diretamente. Não coloca no meio ambiente, na natureza, para depois captar novamente. Então, do ponto de vista dos aspectos ecológicos, a partir do lançamento em um curso d'água, uma fonte de poluição, evidentemente que esse curso d'água, se não tivesse nenhuma intervenção, o que teria só era uma sucessão ecológica de fatores, de forma, eu diria assim, uniforme, ao longo de todo o curso. Mas, a partir do lançamento, eu posso ter mudanças, mesmo antes eu tenho um estado de equilíbrio, antes eu tenho uma comunidade original daquele curso d'água, antes daquele lançamento de esgoto, ou de uma fonte poluidora qualquer. Porém, depois, a partir desse ponto de lançamento, eu posso ter mudanças, como a desorganização
do ecossistema, né? E o que vai acontecer após essa desorganização, vem uma reorganização. Isso é perceptível nessas curvas aqui, que eu até tinha falado para vocês. Isso aqui é uma desorganização e depois volta a ter uma reorganização. Certo? Isso aqui, no caso, para a multiplicação de micro-organismos, bem como para o consumo de oxigênio. A partir daqui volta a reorganização. Antes, como eu disse, eu tinha uma comunidade original, e nesse meio termo eu diria assim, de desorganização, o que eu tenho é uma substituição. De quem? Daquela poluição que chega, por uma condição que vai tornar o reequilíbrio novamente. Essa parte de reorganização é como se eu tivesse o reequilíbrio como antes. Então, mais uma vez, agora em detalhes, a gente vê essas etapas do processo de autodepuração no corpo d'água, considerando sempre aqui como sendo o lançamento da fonte de poluição. Eu já tinha até explicado, mas eu repito, o que vai acontecer é que quando, nesse ponto em 2, com o pico de lançamento, os micro-organismos que estavam com concentrações muito baixas antes do lançamento, eles se multiplicam, aumenta a concentração dele. Mas essa população crescendo, ela demanda também oxigênio, e é o oxigênio da água. Por isso que, inversamente, o que você vê, inicialmente é um oxigênio em alta e depois tende a um ponto crítico. Ao mesmo tempo, nesse ponto crítico, eu teria o máximo de multiplicação, de concentração de micro-organismos. A tendência é o reequilíbrio ao longo do curso da água. Então, o que seria cada uma dessas fases? Aqui, o número 1, que é daqui, né, antes do lançamento, são águas limpas. O 2 é a degradação. Você está lançando temos aí um pico de poluição. O 3 é atividade. Então, chama de decomposição ativa. Está havendo a decomposição da matéria orgânica. De que forma? Pela digestão. Servindo de matéria que está alimentando os micro-organismos. A 3 é a decomposição ativa. E a 4 é a recuperação. Observe que o oxigênio tenta se restabelecer, bem como os micro-organismos manter a concentração inicial. E a partir do 4 em 5 eu tenho águas limpas novamente. Eu repito, é muito comum cair em concurso, até mesmo no ENAD, questões para vocês identificarem essas fases aqui, da autodepuração no corpo d'água. Então, a fase 2 e a 3, que eu considero as mais críticas e as que mais interessantes em observar o que está acontecendo, os fenômenos. Na 2, a gente pode observar que existe uma alta concentração de matéria orgânica, justamente no pico de lançamento. 2. Turbidez está relacionada aos particulados. A matéria orgânica vem dos esgotos. Dos esgotos domésticos, principalmente, existem as excretas animais, a matéria orgânica mesmo. Não só de excretas animais, mas também tem outros como óleos e graxas, a urina, certo? A decomposição inicial da matéria orgânica pelos organismos naturalmente começa a acontecer na fase 2. Isso
exigentes, os mais exigentes se adaptam de novos organismos decompositores da matéria orgânica. Essa adaptação, ela se dá por quê? Porque eles vão se multiplicando, certo? E o consumo de oxigênio vai aumentando. Que é justamente a disponibilidade de oxigênio mais matéria orgânica significa o desenvolvimento e reprodução desses micro-organismos. O que tem como resultado a aceleração da taxa de decomposição. De quem? Da matéria orgânica. Que é dela que eles estão tirando proveito, eu diria. Né? Efetivamente, o que se vai observar é um aumento da taxa de oxigênio. Isso não é nem aumento da taxa, desculpa, a taxa de consumo. Esqueci de falar a palavra consumo. A taxa de consumo de oxigênio. Por isso que tem essa depressão aqui. É justamente a depressão que a gente chama. Depressão. E ainda há a desorganização das comunidades aquáticas. Por quê? Porque o meio está sendo agredido de imediato por um grau de poluição que isso aí até considera-se que é uma questão de tempo para readaptação, se essa fonte de poluição for contínua. A diminuição das espécies e indivíduos eleva-se o número de indivíduos também. Certo? Bem, na decomposição ativa, que é o 3, que é outra fase que eu considero importante nessa autodepolação dos corpos d'água, o que se observa os organismos são mais organizados, ativação da decomposição da matéria orgânica continua ainda, mas só que em fase menor. É uma maior taxa de decomposição, maior comprometimento da qualidade da água. Essa fase 3. Isso porque as bactérias também elas estão começando, a partir do final da fase 3, a morrer. Morrer por quê? Porque falta oxigênio. Bem como vocês podem observar que na curva de matéria orgânica também começa a diminuir a quantidade. Então, existem dois fatores da concentração de micro-organismos. Não só a concentração de oxigênio que baixa, mas também de matéria orgânica. A menor. De imediato, nesse ponto crítico aqui, pode acontecer chegar até a anaerobiose. Vocês lembram desse termo, né? Acho que eu falei lá em poluição, qualidade das águas. Seja aqui na disciplina de saneamento 2, ou se eu comecei a falar sobre esse assunto, no momento eu só relembro, mas eu costumo falar sobre a poluição das águas em saneamento 1. A anaerobiose é quando eu tenho concentração básica zero, praticamente. Certo? Então, chega a ser um ambiente, até eu diria assim, com tendência anaeróbia. E os micro-organismos aeróbios, eles tendem, sim, a desaparecer. Bem, indisponibilidade de matéria orgânica mais oxigênio. Porque, como eu falei, os dois vão diminuindo. Matéria orgânica e oxigênio. Desaceleração da estabilização do crescimento. Que é o crescimento de micro-organismos. E deposição de sólido. Quem seria esse sólido que começa a correr a deposição aqui? O lodo. Certo? Que é justamente a matéria orgânica misturada também, que ainda existe, com
os micro-organismos em multiplicação. Eu diria até, brincando, seria comer demais e depois acabam morrendo. Lembrando que, como esse ambiente ele fica com pouquíssimo oxigênio, micro-organismos anaeróbios, eles entram em ação. Eles entram em ação, e na decomposição, se tiver presente o enxofre, eles acabam produzindo gás sulfídrico, que é um gás que tem um odor característico dos esgotos, principalmente esgoto velho. O decaimento bacteriano ele vai ocorrer por alguns outros fatores também. A radiação, a absorção, mais essa alimentação. Por isso que eles vão para o fundo junto com o lodo. Então, os cursos d'água, a radiação pode influenciar ou não. A fase 4, que é de recuperação, a água ela já está mais clara, considerando, evidentemente, que o lodo vai para o fundo do rio, então ela vai ficando mais clara. Volta à estabilização da matéria orgânica, que é esse ponto aqui. Entendendo a estabilização. Redução do consumo de oxigênio, porém, a reaeração atmosférica ela é maior do que o consumo nessa fase. Ainda continua o processo, mesmo saindo da fase 3 a 4, o processo continua, mas com intensidade bem menor. É bom lembrar que, até coloquei aqui, reaeração atmosférica, isso é importante acelerar o processo de autodepuração, quando o rio tem a água do rio ela é corrente agitada. Isso favorece muito essa reoxigenação. E também acelera, você pode até diminuir esse gráfico, ele pode, os intervalos entre essas fases pode diminuir, ou seja, pode chegar a acontecer de só alcançar a fase 5 totalmente, a fase 5 numa distância bem maior. Por isso que eu falei no início, que esse estudo de autodepuração, através da ferramenta de modelagem matemática, pode-se fazer uma previsão de como isso ocorre. O restabelecimento de condições aeróbias nas comunidades, ele começa no final da fase 4. Amônia, nitritos, nitratos e fosfatos tendem a entrar no ciclo, certo? Nutrientes e a radiação solar, isso vai implicar na menor turbidez, ela deixa a passagem da luz, aumenta a radiação. O processo de fotossíntese que está acontecendo aqui pode aumentar a concentração também de oxigênio dissolvido, além dessa reaeração. E na fase 5, praticamente, águas limpas, tudo volta como antes, os patamares. Então, são águas claras, normalmente limpas, restabelecida a concentração de oxigênio, matéria orgânica, organismos, decompositores. Total restabilização da matéria orgânica, concentração de oxigênio tende ao oxigênio de saturação, que vinha antes. Certo? Então, ao final, a fase 5 é isso que seria o ideal que se tivesse, certo? Com relação o balanço de consumo e produção de oxigênio, que é o que ocorre exatamente na curva de depressão, existe o consumo,
que é o que a gente chama de desoxigenação, porque até aqui, como vocês podem ver, ó, daqui até aqui o ponto crítico é uma desoxigenação, né? Total, porque aqui você tem a fase biose. Evidentemente que esse gráfico ele não é tão perfeito na prática como a gente vê. Então, esse consumo de reutilização, nessa fase aqui, essa etapa aqui, é bem maior do que a produção de reoxigenação. Por isso que a gente tem o que chamamos de depressão. A depressão, ela na realidade, contempla toda a curva, certo? De baixa. Então, de oxigênio, que é a reoxigenação, aí sim entra aqueles fatores de turbulência, difusão molecular, contato da água com o oxigênio do ar, o processo de fotossíntese. Quando diminui, como eu expliquei, diminui a concentração de partículas, né? Então a turbidez diminui, então a incidência de luz para o fundo do rio pode vai estar, acaba crescendo, de certa forma, uma flora de microalgas. Então, o que seria, então, a reoxigenação, ou então produção de oxigênio, seria a etapa da concentração de oxigênio. Então, nesse caso, a produção é maior que o consumo, é o aumento de OD. Os fatores ambiente, indivíduo, vamos ver aqui quem contribui e quem consome. Vamos começar a dinâmica que entra tem por si só, ela já vai ter solúvel, né, matéria orgânica, então eu já vou ter uma demanda bioquímica de oxigênio, que você conhece, né, DBO, demanda bioquímica de oxigênio, que eu falei esse mês passado também. Quem demanda? Os micro-organismos, porque chegou a comida para eles, então eles vão se alimentar também. Então, toda a superfície da água em contato com o ar atmosférico vai sim ter essa difusão molecular do oxigênio do ar com o da água, com a água. Essa introdução e reintrodução de ar, isso é normal, e ela se acelera com condições de pressão, temperatura, também mesmo vento, que é o processo de reaeração. Se pode ver produção de oxigênio a fototempo, se tiver a multiplicação de microalgas e algas, que são organismos que, pela presença da luz do sol, no processo de respiração, eles consomem oxigênio, desculpa, eles produzem oxigênio. Né? A nitrificação é no ciclo do nitrogênio e ele necessita de um oxidante. O oxidante é o oxigênio que está na água, por isso que há essa demanda. O que tiver essas setinhas vermelhas é demanda, certo, gente? Está produzindo oxigênio. É interessante aqui também que, como o oxigênio, o papel dele é oxidante, a nitrificação, o que está acontecendo aqui é uma DQO, demanda química de oxigênio, e não DBO.
demanda bentônica, demanda bioquímica bentônica, que ela é o lodo que está consumindo oxigênio, o lodo que vai acumulando no fundo, certo? É orgânico que fica em suspensão, eu diria assim, né? Então, o consumo, ele pode vir por oxidação da matéria orgânica, demanda bentônica, edificações atmosféricas e fotossíntese. Com relação à oxidação da matéria orgânica, o que vai acontecer, então, é ação. A estabilização da matéria orgânica solúvel. Existem também bactérias heterotróficas, aeróbias, que vão consumir oxigênio. Então, juntando matéria orgânica, oxigênio e micro-organismos, bactérias, essa reação aqui, eles vão consumir a matéria orgânica na presença do oxigênio, as bactérias vão produzir CO2, no processo de respiração. Qualquer organismo aeróbio, até mesmo nós, seres humanos, produzimos essa reação química. Como, por exemplo, vamos substituir a matéria orgânica aqui por um açúcar. Quando você se alimenta de açúcar, e dá energia. Se colocar aqui, tem, de certa forma, uma energia que é absorvida pelo micro-organismo da reação. Então, o ser humano, ele queima o açúcar, o organismo, ele queima o açúcar para tirar energia. E nesse processo ele libera CO2 e isso é feito no sangue, porque é importante a reoxigenação do sangue no processo de respiração, justamente para ocorrer essa reação. A demanda bentônica, como eu falei, ocorre a sedimentação da matéria orgânica em suspensão, que é o lodo aqui no fundo, né? A instabilidade do oxigênio e a estabilidade anaeróbica. Então, uma camada imediatamente superior, e isso vai disponibilizar o O2, o oxigênio dissolvido. Pode haver mudanças, variações com o movimento, a velocidade com que o rio está se deslocando, né? Às vezes, alterações na superfície com vento, etc. Eu diria assim que faz movimento e mexe com aquele lodo. Isso é não se ocorre lá. São micro-organismos autótrofos quimiosintetizantes, então eles aqui vão trabalhar ali, são bactérias nitrificantes também, né, que vão atuar no ciclo do nitrogênio. O carbono retirado do oxigênio, do CO2, e também a energia vem da reação com a amônia com oxigênio, dá o nitrito. Isso aqui é feito por micro-organismos consumindo esse oxigênio, mas na verdade, eles não consomem o oxigênio em si. Eu diria assim, eles são o catalisador dessa reação química. Então, essa demanda nitrogenada de oxigênio, que ocorre, que é uma demanda de segundo estágio, que é a fase posterior à DBO, taxa mais lenta de crescimento, porque eles não tiram muito proveito, eu diria assim, para a multiplicação como ocorre da matéria orgânica, e não por reações químicas se multiplicando. Dessa reação química. A reação atmosférica, agora a gente está falando, todas as coisas que eu falei aqui, está pela cor, vocês observam que era a demanda.
era consumo de oxigênio, né? Agora, em azul, o que a gente vê é uma reaeração atmosférica. Bem, isso pode ocorrer, uma transferência física de gases, evidentemente, intercâmbio interfacial de moléculas de oxigênio, tem a ver também com pressão de vapor, por isso que eu disse tem a ver com temperatura, o vento. É como você pega uma roupa, ela seca na sombra. Se tiver muito vento, o vento arrasta as moléculas de água da superfície e aquilo passa do estado líquido para o estado de vapor. Né? Então, eu posso saturar depois o oxigênio e hidrogênio. Difusão molecular, que é o espalhamento uniforme, com os corpos d'água parados, lagoas, isso é bem menor, essa difusão molecular. É muito lento. Né? Mas a turbulenta, que é a criação de interface, intercâmbios gasosos, a renovação de interface, ela contínua, de forma dinâmica, a saturação localizada ali de oxigênio, aqui na fase líquida. Mas isso aqui, por isso que em lagoas de estabilização, a gente vai comentar sobre isso no tratamento de esgoto, é uma zona totalmente aeróbia o tempo todo. Essa daqui tende a uma zona anaeróbia, no fundo, até eu falei lá, e na depressão, a depressão ocorre, sim, devido à falta de oxigênio, multiplicação de micro-organismos anaeróbios. Então, muito parecido, na lagoa de estabilização, que é usado para tratar os esgotos, essa zona aqui, a facultativa, essa zona aqui é anaeróbia, e a de cima, próxima à superfície, é aeróbia. A fotossíntese, vocês estão vendo que eu comentei sobre cada um desses, né, gente? Eu estou aqui, ó. Então, a fotossíntese, seres sintetizantes, né, como as algas, os flagelados, diatomáceas, esses seres, eles vão consumir o gás carbônico, e pode até vir de onde o gás carbônico, né? Daquilo da decomposição, né? A matéria orgânica do esgoto, carbono. Com a água e a energia, ele produz a matéria orgânica. E um desses seres aqui, né? Eles crescem, acaba crescendo, né? Como são seres fotossintetizantes, quer dizer que eles tiram proveito da luz do sol, através do processo de fotossíntese, no caso das algas e outras plantas também, ocorre através da clorofila, né? A multiplicação desses seres. Até mesmo diatomáceas, como encontrar terras diatomáceas quando era um lago com muito lodo, um pântano que seca e aqui desidrata, fica aquele lodo seco. Inclusive, as diatomáceas é uma matéria muito usada para fabricar filtros para cervejarias, né? Apesar de ser uma lama assim, uma terra cinzenta, mas a nível microscópio são seres pluricelulares com estruturas, parece um filtro, visto no microscópio, e quando você coloca ela fica branca, bem branquinha, como se fosse um filtro, as diatomáceas. Eles são usados muito em fábricas de cerveja para filtrar, porque além de ter a estrutura ideal para porosidade, eles não deixam pudor nem sabor no líquido que é filtrado. Não sei se ainda estão usando, mas antigamente as cervejarias usavam muito isso aí. Pode ser que tudo com o tempo muda, né?
Então, quando a turbidez se eleva, a presença de água diminui. Isso porque a turbidez ela impede a penetração de luz nessa parte mais de baixo, certo? Então, quando ela impede a passagem da luz, evidentemente que o processo de fotossíntese ele diminui, ele acessar. Então, é por isso que a presença de algas diminui. Também a produção de oxigênio por parte do processo de fotossíntese. Bem, como seria então a cinética que da desoxigenação, a cinética da desoxigenação? É bom lembrar que o parâmetro DBO, que é um parâmetro que a gente já conhece, já falei no semestre passado, no início das fases, demanda bioquímica de oxigênio, demanda, como se determina um, como se determina o outro, né? Um lado de oxigênio. Eu até, na ocasião, não sei se vocês lembram, mas eu até falei, por que chama DBO5? DBO, a DBO5 quer dizer que a demanda bioquímica não, no quinto dia a 20 graus Celsius. Né? É que, até tinha dito para vocês, que o comportamento... Oi? Se eu poderia Alguém falou? repetir, porque travou. Travou? Vocês estão ouvindo agora? Foi, Eu estou quando você explicando foi aqui explicar que a DBO... o DBO. Isso. Está baixo o som. Pode repetir, por favor? Não, eu ia pedir para o senhor repetir, porque quando o senhor foi explicar o DBO, travou aqui. Não, eu estou só repetindo que eu já tinha até falado, desde o semestre passado que eu falei DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Normalmente a gente encontra como resultados, está nos livros, exercícios e tudo mais, DBO 5,20, que quer dizer DBO medida no quinto dia a 20 graus Celsius. E eu tenho que falar para vocês que quando se determina a DBO, ela, com o tempo, esse consumo acumulado de oxigênio, ele cresce e tende a uma assíntota, o valor máximo lá em cima. Então, se você for esperar no tempo para que tenha o máximo de consumo acumulado, certo? Você tem muitos dias para poder ter uma demanda com a eficiência o máximo de consumo. Então, adotou-se que no quinto dia eu já tenho uma boa representatividade do consumo acumulado, para não ter que estar esperando vários dias para ter o resultado. Se você fosse esperar que o consumo fosse 100% para ter o resultado dessa demanda de oxigênio, ia demorar muitos dias. Então, alguns levam em conta no máximo 20 dias, que é DBO 20 a 20 graus, certo? Mas não há necessidade, já adotou-se que no quinto dia é suficiente para que você tenha um resultado bem coerente dessa demanda. Inversamente, a matéria orgânica, ela tende a diminuir. Se chama matéria orgânica remanescente. Então, esse pedacinho aqui da nossa curva, gente, essas duas curvas que vocês estão vendo no nosso gráfico, eu vou voltar lá só para mostrar para vocês. É só isso aqui, ó. Matéria orgânica
e oxigênio, que é a chumbo. Então, os dois, associados aos micro-organismos, quem faz essa demanda de oxigênio são os micro-organismos. Para quê? Para comer a matéria orgânica, para digerir a matéria orgânica, para consumir a matéria orgânica. A pressão de oxigênio versus a oxidação da matéria orgânica é uma reação de primeira ordem, certo? Esse gráfico aqui, essa depressão de oxigênio com a oxidação da matéria orgânica. Então, a gente pode, uma reação de primeira ordem, então eu diria que a taxa de oxigenação da matéria orgânica, eu estou chamando aqui de dL, dt, ela diminui proporcional à concentração de quê? De oxigênio, estou chamando L de dBO, demanda remanescente no tempo, em miligrama por litro. Então, essa depressão é justamente a variação de oxigênio com o tempo. Menos K1, onde esse K1 é o coeficiente de desoxigenação. Ele tem como unidade dia menos 1. O tempo T é em dias. E L, que eu estou chamando, é a dBO remanescente, no tempo T, é em miligrama por litro. Então, a matéria orgânica, dBO remanescente, se eu resolver essa equação aqui, sim, na realidade, a concentração, o L, vai ser L inicial, é elevado a menos K1T, certo? Resolvendo essa equação aqui. Essa variação de dL dt menos K1L. Quem é remanescente no tempo inicial. Então, pronto, vamos. Até aqui você entender que chama-se demanda remanescente, certo? De oxigênio. Ou que é a DBO. DBO não é uma demanda de oxigênio, mas demanda bioquímica de oxigênio. Por quê? Porque tem a presença de micro-organismos lá, por isso chama bioquímico. Biológico. Bioquímica de oxigênio excessiva, eu estou chamando aqui Y de demanda excessiva no tempo. É a diferença entre a demanda inicial menos a demanda remanescente. Eu estou chamando de Y. Como se eu tivesse pego aqui aquela, né, e coloquei esse L inicial no lado da equação. Então, aqui é como se eu tivesse aqui, ó, certo? Então, resolvendo essa equação, se eu tivesse igual a L, referência, tem 1 menos E elevado a menos K1T. Aqui para cá, só preciso colocar esse E0 em evidência aqui. A demanda do tempo T é miliculo como sendo Y, que é a DBO exercido. Lembrando que o K1 aqui ele vai ser função do estado de decomposição da matéria orgânica, do tempo e também de inibidores, que possa retardar esse consumo ou não. São fatores
que intrinsecamente ele vai estar atrelado a esse valor de K1. Certo? Evidentemente, se idealizado, não houvesse nenhuma intervenção, poderia-se dizer que seria em condições ideais. Mas existem essas intervenções e que gera esse coeficiente de desoxigenação. Estou colocando aqui, por exemplo, uma correção com a temperatura. Porque essas condições aqui, eu posso fazer elas, já que é uma reação cinética, ela pode mudar com o tempo, então a temperatura pode ser um fator também que interfira no resultado. Então, eu posso usar a temperatura. Bem, graficamente, o que eu teria aqui? Coeficiente de desoxigenação K1, a DBO última. Lembra que eu falei há pouco tempo? A DBO última. Então, a água residuária concentrada, eu tenho variações de K1 a 20 graus, de 0,35 a 0,4. Água residual de baixa concentração, menor. Efluente primário, efluente secundário. Então, a gente observa que o grau de poluição aumentando, eu aumento esse valor de K1. Se eu tenho rios com águas limpas, ele é bem baixo. Já com se eu lanço um efluente secundário, quer dizer que é um efluente que passou pelo tratamento preliminar e primário. Por isso que é baixo. Já se eu só passou por tratamento preliminar, significa um K1 maior. Uma faixa de baixa concentração e água residual concentrada, esse valor tende a aumentar mais ainda. Igualmente, podemos associar a última DBO5, como eu disse para vocês, a DBO5 é a DBO20 seria, se eu fosse medir isso aqui a 20 graus, só fazer uma correção com essa equação aqui, de temperatura. Eu vou pegar então, essa DBO última, essa correção, coloquei a equação. Desculpa, lá na concentração de oxigênio dissolvido. A gente vai fazer um exercício disso aqui na próxima aula, que vai envolver essas equações aqui, vocês vão entender melhor também a colocação de cada um desses parâmetros. Aqui é só para mostrar para vocês que